notifica a tua igreja. E no meio dos anos, vivifica a tua igreja, e no meio dos anos a notifica. Nós só podemos conhecer a Deus em parte. 1 Coríntios capítulo 13, verso 9 a verso 10. O apóstolo Paulo diz: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que será em parte será aniquilado. Jesus está às portas. Será que você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus neste momento? Se a trombeta tocar, será que você vai estar com o Senhor Jesus para sempre? Ou será que você é daqueles que vão ficar, ou que vai ficar procurando o pai, procurando a mãe, procurando o amigo? Ou será que é aquele, você que está me vendo e me ouvindo, que vai correr para um templo e vai procurar o pastor, ou as pessoas que ali estavam, ou costumavam frequentar? Só podemos conhecer a Deus em parte. Só podemos conhecer a Deus naquilo que Ele se manifesta. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, verso 19: portanto, que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus só se manifesta naquilo que nós entendemos. O Espírito Santo de Deus diz para mim nessa noite que há pessoas que estão questionando Deus. Há pessoas que questionam, ficam questionando a Deus, questionam pelos seus sofrimentos, questionam pelas suas condições. E você questiona a Deus, e às vezes pergunta: será que realmente Deus existe? Alguém diz: eu não quero servir a Deus porque eu não entendo nada de Deus. Mas quando nós temos um veículo, nós não deixamos de andar nesse veículo, dirigir esse veículo, porque nós não conhecemos tudo daquele veículo. Mas no entanto nós estamos ali. Se nós entendêssemos tudo de Deus, Ele não era Deus. Eu não entendo tudo de Deus, mas uma coisa eu sei, que Ele é Deus e Ele é soberano. Aleluia. O que é conhecer a Deus? Você pode conhecer a Deus através de buscar a Deus. Davi queria conhecer a Deus. No Salmo 139, ele diz: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, Tu conhecia a palavra antes de eu chegar na minha boca. Tu me cercastes por trás e por diante, e Tu puseste sobre mim a Tua mão. Mas Davi foi muito inteligente, quando no Salmo 139, verso 6, ele diz: aleluia, tal ciência, Deus, é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. E em outro versículo ele pergunta: Deus, quem foi o Teu conselheiro? Quem foi o Teu mestre? Você anda questionando Deus. Eu até entendo você, porque Deus subsiste em 3 personalidades, e nada na terra pode explicar isso. Quanto ao número e à essência, Ele é um. Quanto à personalidade, Ele é trino. O mistério da Trindade é uma ciência tão alta que nós não vamos atingir, não vamos entender. Você conhece a Deus em parte. Deus se manifesta naquilo que eu posso entender, mas a ciência, o conhecimento, e todo conhecimento é de Deus, é muito alto. Por isso, conhecimento de Deus é um ato contínuo. Em Efésios capítulo 6 e verso 3, ele diz, Oséias capítulo 6 e verso 3, o profeta Oséias diz: então conheçamos e prossigamos
em conhecer o Senhor. Pastor, eu tenho 40 anos de crente, já li a Bíblia 300 vezes. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai ver que não conhece nada. Então para de questionar, para de com esses porquês, sirva tão somente a Deus, sirva tão somente a Deus. Pastor, mas como eu posso ter o conhecimento de Deus? Em primeiro lugar, você pode ter o conhecimento de Deus, e parte desse conhecimento, através do intelecto. Daniel conhecia Deus, o profeta, Daniel 9:2, ele diz que ele entendia e conhecia Deus, porque ele lia os livros da palavra de Deus. Paulo também, em Timóteo capítulo 4, verso 13, quando ele escreve, ele estava preso, e ele escreve para Timóteo, diz: quando você vir, traga a minha capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, que eu quero ler a palavra. Infelizmente, Timóteo não chegou a tempo. O inverno chegou, e ele não conseguiu levar, não tinha embarcação para levar a capa para Paulo. Mas quando Timóteo chegou naquele presídio, queria conversar com Paulo. O Paulo de Tarsis, assim, ele já morreu. Mas como ele morreu? Veio a sentença, ele foi decapitado. E sabe o que ele disse? As últimas palavras: combati o bom combate, acabei minha carreira, mas guardei a fé. Só me resta receber a coroa de justiça que Deus tem preparado para os seus. Como é que você está no seu combate? Como é que você está no dia a dia? Como é que você está no dia a dia? Aleluia. O salmista diz em Salmo 1, do verso 1 ao verso 2: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, esse é bem-aventurado, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Conheça a Deus, não viva um evangelho superficial, não viva um evangelho apenas social. Conheça a Deus. O salmista escreve em Salmos 27, verso 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e eu vou buscar essa coisa, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a formosura do Senhor, e aprender no seu santo templo. Quantas desculpas você tem dado para não estar aqui? Quantas mentiras você tem arrumado para com você mesmo? É as mentiras que a gente acredita nela. Bate o desânimo e a gente inventa alguma coisa para não estar. Mas Deus sabe e vê todas as coisas. Só se aprende com o processo mental. Só se aprende com o processo mental. Você precisa usar o imaginário para aprender. E o salmista fala que ele pedia ao Senhor, e ele buscava isso: eu quero estar na casa do Senhor todos os dias. Algumas pessoas não estão aqui, pode ter certeza que não perceberam a importância de estar aqui. Quando você ama, você quer se encontrar com aquela pessoa que você ama. Eu não gosto de usar muito os meus exemplos, até porque eu sou muito falho. Mas esse eu posso citar como exemplo. Até porque as pessoas que estão vendo esse vídeo me conhecem. Conhecem a minha infância, conhecem a minha história. Quando nós não tínhamos nada, nenhum veículo para ir para a igreja, nós íamos a pé. Eu me lembro muito bem que quando estava jogo do Brasil, na Copa do Mundo, né? E as pessoas colocavam bandeirinhas nas casas. A Lara era pequena, nós morávamos longe da igreja, ela aqui sentada, aqui no meu pescoço, e ela via as bandeirinhas, ela falava: Brasil, papai, Brasil, papai. E nós estávamos indo para a igreja, né? Depois nós conseguimos uma moto, e aí a gente conseguiu um plástico, para na chuva enrolar a menina para ir para a igreja. Naquele tempo não precisava usar capacete, não precisava nada, colocava 5 na moto, não dava nada.
não é? Parecia um lugar que eu fui conhecer, né, Piero? Lá pode andar 10, não vou falar lugar porque nós estamos sendo filmados aqui. Chegar na igreja ensopado, terno. Nunca disse, Senhor, por que disso? Quando você vai encontrar alguém que você ama, você pode ir molhado, de qualquer jeito. Você quer vir aquela pessoa. Vira até divertimento, né? Tem até um filme dançando na chuva. Não importa. Não importa. Irmão, Satanás tem dito para a gente que a gente não pode estar aqui porque uma dor de cabeça não nos pode deixar estar aqui. E essa dor de cabeça não vai sair de você. Que é uma estratégia que ele arrumou na sua vida. Certas doenças são doenças que não são doenças, são espíritos malignos. Jesus foi orar para uma mulher que andava curvada há muitos anos. Ele não orou para sair a doença. Ele disse para aquela mulher, espírito maligno, espírito de doença, sai dela. E ela foi curada. Aleluia. O grande problema, às vezes, quando nós buscamos conhecimento, tem um outro lado da história também, e tem gente que busca tanto conhecimento, que ele usa o próprio conhecimento contra a fé. E às vezes aquela pessoa que está em todos os momentos na igreja, está em todos os momentos, primeiro ele fica crítico. O crítico normalmente liga a sua crítica a uma censura. Aquela pessoa que busca tanto conhecimento que ela começa a ficar crítico. E depois ele fica cético. O que é cético? É um indivíduo indescrente, que duvida de tudo. Aquela pessoa que precisa ver para crer, começa a ficar cético. E esse estado vai contra a sua própria fé. Porque se fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. O cético não tem fé. E por último, ele fica cínico. É o sujeito que debocha da situação, ou de alguém, de maneira velada. Cínico. Quantos crentes cínicos nós temos? Porque buscaram conhecimento, conhece a Bíblia, tem gente que sabe a Bíblia de capa a capa, mas primeiro ele foi crítico, depois ele ficou cético, e hoje é um cínico, está longe da presença de Deus. E às vezes aquela pessoa que a gente julga mais ignorante, que sem saber fazer uma leitura de nada, porque não sabe ler, às vezes aquele está tão perto de Jesus, e às vezes o sabidão está tão longe de Jesus. Porque você tem que entender nessa noite que a salvação é pela graça. A salvação é um dom de Deus. Não é dada para nós segundo as nossas obras. Porque senão nós iríamos nos gloriar nela. Porque eu sou bonzinho, eu faço boas coisas, eu dou esmola, então eu tenho a salvação. Não, a salvação é dom de Deus, é pela graça. Graça é favor não merecido. Nós não merecíamos. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé, eu não vou pregar mais nessa noite. Não há necessidade. O Senhor quer que você saia aqui dessa noite realmente convertido. Que todos esses porquês, essas interrogações, irmãos, nós ficamos colocando Deus na parede. Como se Deus fosse culpado da minha falta de sucesso. Quando eu tenho sucesso, o mérito é meu. Não é de Deus às vezes, né? Não, eu consegui. Mas os meus insucessos, ou os meus fracassos, as minhas derrotas, eu vou transferindo para Deus. Pare com isso em nome de Jesus nessa noite. Deus tem olhado para você. E enquanto você estiver nessa condição, enquanto você continuar arrumando desculpa para servir a Deus integralmente, você não vai ser abençoado. Você não vai ser abençoado. Porque Deus busca nessa noite homens e mulheres fiéis, compromissados. Para de murmurar contra Deus. Murmuração é uma reclamação descabida.
Isso é murmuração. Enquanto você está murmurando, os demônios têm agido na tua casa, na tua vida. Tem alimentado esse ciclo, que na realidade ele se autoalimenta. O diabo põe a doença, eu me alimento disso e deixo de servir a Deus. A desculpa é porque eu estou com a doença. O diabo põe um problema, eu deixo de servir a Deus na integralidade, e eu deixo de estar na presença de Deus. Isso se alimenta. Aleluia. Nós temos essa canção que está tocando aí? Ao Rei dos Reis. Tem? Vamos cantar o Pai Nosso mesmo. Aleluia. Interrompa esse ciclo diabólico na tua vida. Interrompa hoje. Em nome de Jesus. Irmão, eu estou falando sério para você. E aí você vai ver a bênção de Deus na tua vida. Nós temos uma oração que nós fazemos o tempo todo. É uma reza. Quando nós queremos ser ecumênicos, e eu já participei de vários cultos ecumênicos, inclusive com padres, junto comigo. Ele fazendo a parte dele, eu fazia a minha. E nós, para não constranger ninguém, nós oramos o Pai Nosso, que está lá em Mateus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Se você está dizendo para vir o reino de Deus na tua vida, reino é governo, irmão. Reino é governo! Como é que você quer que o reino de Deus venha na tua vida, se ele não pode governar na tua vida? Você fica arrumando desculpa para não servir a Ele. Interessante. Quando nós estamos em dificuldade, o problema é que nós estamos em dificuldade. Aí nós oramos a Deus, Senhor, tem misericórdia, eu estou numa situação difícil, eu estou desempregado, e oramos a Deus. Aí vem emprego, vem a bênção, aí vem muito serviço. Pastor, eu não posso vir porque eu estou trabalhando. Pastor, eu não posso, porque pastor está numa bênção, pastor. Está uma maravilha, rapaz. Eu não, agora, daqui até 6 meses eu não posso vir na igreja, porque é tanto serviço, irmão. O que é que tem impedido você de servir a Deus? Cuidado, irmão. Às vezes é o filho. Eu vou falar que é muito forte. Quantos pais tem aqui? É muito forte o que eu vou dizer aqui agora. Imagina Abraão, depois de 100 anos. Sara não tinha filhos, era estéril. Nasce um filho depois de 100 anos. É só ver aí quem tem filho único como é que é. Paparicado, não é? Agora o filho da velhice, 100 anos, o moleque virou um Deus. O moleque virou um Deus. Não podia espirrar, o moleque não podia virar para lado nenhum. Sara já estava em cima. E aprenda uma coisa, isso é mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas, porque Deus vai tirar isso que você está amando mais. É o que Deus tem para falar para você nessa noite. Deus vai tirar, e você vai lembrar disso. E aí o que acontece? Deus chega para Abraão. Abraão, agora eu quero teu filho em sacrifício. Teu único filho, eu quero vai lá levar em sacrifício. Que prova, irmãos. Virou um deusinho. Que prova. Aí o menino conhecia todo o ritual. Era um jovem. O sacrifício. Ele andando com o pai. Ô pai, tudo bem, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo, mas onde está o cordeiro? Abraão olha para ele: meu filho, Deus proverá. Abraão sabia que ele ia morrer naquele dia, aquele menino.
penso que não foi fácil amarrar aquele menino naquelas lenhas. O menino conhecia, tinha visto vários sacrifícios que o pai tinha feito. Eu penso que Abraão fechou os olhos quando ele foi descer o cutelo no menino para matar a menina. Deixa eu falar uma coisa para você. A coisa da nossa vida que precisa morrer, irmão. Se você não enterrar isso, se você não enterrar o teu pecado hoje, você nunca vai viver para Deus. Ele sempre vai estar aí te lembrando. E aí, quando ele foi descer o cutelo no menino, o anjo segurou o braço dele. Abraão, não faça nada ao menino. Tinha um cordeirinho enroscado nos arbustos. Eis aí o cordeiro. Sabe quem era aquele cordeiro? Quem tipificava aquele cordeiro? Jesus de Nazaré. Como um cordeiro mudo foi levado a matadouro, som algum saiu da sua boca. Ele é o mais indigno e o mais desprezado entre os homens. Homem de dor experimentado nos trabalhos. Mas Ele deu a vida pela nossa vida. Aleluia. E Ele quer que você seja abençoado, irmão. E não é que Ele não está te abençoando porque Ele não quer te abençoar. Não, Ele quer te abençoar. O problema é que o diabo tem agido na tua vida. Você tem dado legalidade para ele agir. E você está transferindo tudo isso para Deus. Deus tem nada com isso. Diga: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha reinar. Seja feita a tua vontade. Faça a tua vontade. Quem reina, manda. E onde está sendo reinado, tem que cumprir a vontade. Para de fazer a sua vontade, irmão. Para de querer ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda para resolver os problemas. Ele é Deus.